Esse momento agora, o momento mais especial desse culto, amém, irmãos? Esse, embora para muitos não seja o mais importante, mas nós priorizamos esse momento. Poderia estar com o pessoal do louvor cantando mais 1 hora. Tenho certeza que todos aqui estariam cantando e adorando a Deus. Mas já fizeram a primeira parte de adoração, você já prestou a tua adoração a Deus através do louvor, mas agora é um momento único, onde Deus, Ele quer falar conosco. E só há um meio de Deus falar conosco e fazer com que a gente entenda a sua vontade. É a transmissão da palavra de Deus. Então por isso eu peço, o pessoal que está em cima das galerias, o pessoal que está um pouquinho mais atrás, eu peço reverência nesse momento. Sempre a gente vai ter esse cuidado de pedir por 1 minuto, 2 minutos a sua atenção, para que você não faça desse culto mais um culto. Que esse culto seja um marco na tua vida. Que esse culto, talvez você nunca mais vai assisti-lo, isso é verdade, porque o dia de hoje, irmãos, esse domingo, nunca mais vai se repetir nesse calendário, nunca mais, e pode ser que seja o último domingo que você está aqui presente nessa igreja. Talvez domingo que vem eu não encontre você aqui, você já partiu para a eternidade, mas você partiu ouvindo a palavra de Deus. Amém? Aquilo que o Espírito Santo deseja falar conosco. Então, nós vamos orar e vamos pedir a Ele, que Ele fale ao nosso entendimento. A palavra de Deus não vem com o intuito de emocionar a nós. Não é para emocionar, é para nos confrontar, é para nos mostrar como nós estamos vivendo como crentes nessa terra. É para isso que o Evangelho é pregado. As pessoas confundem a pregação do Evangelho, pensando que o Evangelho é uma autoajuda, e não é uma autoajuda. O Evangelho é a revelação de Deus para mim e para você. Deus se revela através da sua palavra, e nós vamos ouvi-la com temor e com tremor. Amém? Vamos falar com Deus? Fecha os teus olhos, peça o Espírito Santo, é Ele que se encarrega de falar ao nosso entendimento, é Ele que usa a boca do pregador, é Ele que usa você, os teus ouvidos, para que você ouça o que o Espírito Santo tem para dizer para você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, nessa noite, na Tua presença, e na Tua presença, meu Deus, nós temos gozo, na Tua presença nós temos alegria, na Tua presença, Senhor, nós encontramos tudo que a nossa alma almeja. Que essa noite, Deus, seja uma noite de bênçãos na vida do Teu povo, e que através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, o Senhor venha comunicar a Tua vontade ao nosso entendimento. Fala conosco, Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos nessa noite, que toda mente ociosa, todo bloqueio na mente, todo impedimento que porventura há nesse lugar, para trazer distração em relação à Tua palavra, Senhor, nós nesse momento repreendemos todo o mal do meio do Teu povo, que o Senhor tenha liberdade para falar conosco, e venha abençoar a Tua igreja, Pai, através da Tua palavra. Assim nós oramos, e no nome de Jesus, nós já Te agradecemos. Amém? Abre a tua Bíblia junto comigo, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, nós vamos ler do versículo 36 até o 53. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 24, verso 36. Nós vamos aqui falar sobre a aparição de Jesus aos 12, e a missão que Ele designou para os seus apóstolos. Todos acharam? Quem não achou pode ler no telão. Diz assim a palavra: e, falando Ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, disse o quê? E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E Ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho.
E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, não o crendo, eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre, onde? Louvando e bendizendo a Deus. Amém. Pode ocupar o seu lugar, me dê a tua atenção. Nessa noite, irmãos, nós queremos ter como o tema da mensagem dessa noite, uma igreja bíblica. Qual o tema? Uma igreja bíblica. Se nós pararmos agora para fazer a seguinte pergunta: o que é uma igreja bíblica? Como ter uma igreja bíblica? Embora todas as igrejas hoje pregam o evangelho, mas nem todas as igrejas são igrejas bíblicas. E nós vamos ver isso à luz da palavra de Deus. Aquilo que Jesus determinou, aquilo que ele pregou, enfatizou, aquilo que ele mostrou para os seus discípulos. Se hoje nós temos uma igreja, essa igreja começou em Jesus, porque antes de Jesus não havia igreja, só se vê menção do nome igreja a partir do Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos começaram a dar seguimento àquilo que Jesus havia ordenado para eles irem e pregarem o evangelho. Então nós vamos nessa noite basear a mensagem dentro desse relato bíblico, onde Jesus, depois de morto, ressuscitado ao terceiro dia, ele aparece por alguns dias mais na terra aos seus discípulos. Nós poderíamos perguntar aqui, uma indagação nossa, e dizer: por que Jesus apareceu, como diz o texto aqui, em carne e osso, depois de ter morrido e ressuscitado? Ele aparece no meio dos seus discípulos. Na estrada de Emaús, ele conversa com aqueles dois discípulos, dentro desse capítulo aqui, e em seguida ele se apresenta em meio aos seus discípulos e ele cumprimenta os seus discípulos. Aliás, esse cumprimento, ele é da quadrangular. Nós registramos esse registro aqui, onde Jesus chega para o meio dos discípulos e ele se apresenta e ele diz: paz seja convosco. Quando Jesus ele aparece para os seus discípulos, já depois da sua morte e ressurreição, esses discípulos se assustaram, ficaram assustados e pensaram que era um espírito, uma assombração, algo que estava aparecendo para eles que não era real. Mas Jesus, ele se apresenta para eles e ele diz para eles: olha, não temam, não sou um espírito, pode tocar aqui. Assim como ele fez com Tomé, ele fez com os demais discípulos: pode tocar aqui nas minhas mãos, nos meus pés, pode sentir, sou eu mesmo que estou convosco. No primeiro instante eles ficaram atemorizados,
Mas no segundo instante, quando Jesus ele fala com eles assim: olha, o que vocês têm para comer aí? E havia naquele momento um peixe que estava assando, e Jesus então come peixe com eles. Espírito não come peixe, só come peixe uma pessoa, um humano. E ele então apareceu para os seus discípulos com carne e osso, sangue. Isso nunca havia acontecido. Ele se apresenta para os seus discípulos. Essa é a primeira aparição de Jesus com os discípulos, porque tem outras aparições e João vai falar sobre isso. Mas qual seria a necessidade de Jesus, depois de 33 anos e 3 anos de ministério ele teve junto aos seus discípulos? Eles tiveram um seminário escatológico, tiveram um seminário de teologia pura, vinda do próprio Senhor Jesus, aprenderam muita coisa aos pés de Jesus, porque Jesus sabia que aqueles 12 discípulos se tornariam os 12 apóstolos. Jesus sabia que eles dariam sequência ao trabalho que ele havia iniciado. Então, quando Jesus se apresenta para eles e come peixe com eles, e eles acabam olhando para ele com uma certa desconfiança, mas acabam acreditando, porque ele deixou eles tocarem nele e viram de fato que era Jesus. Então Jesus começa a ministrar para eles mais ensinamentos. Ou seja, 3 anos não foram suficientes para preparar aqueles discípulos para a grande missão que eles teriam a partir de então. Lá no texto de João, nós vamos ver que quando Jesus ele vai assunto aos céus, Pedro chama mais alguns dos discípulos e Pedro vai pescar. Pedro já havia sido incumbido pelo Senhor Jesus de que quando ele partisse, que ele pregasse o Evangelho, que desse sequência ao Evangelho. Não poderia eles descansarem e nem recuar em função da ausência de Jesus. E eles recuaram, eles se acovardaram, eles na verdade não estavam ainda preparados para sair a pregar o Evangelho. Estavam atemorizados, com medo, com tudo aquilo que havia acontecido com Jesus. Mas Jesus estava ali exatamente para confirmar a eles, não só a sua presença, mas também a missão que eles tinham que ter. E Jesus, ele citou várias vezes, quando ainda estava vivo, citou várias passagens do Velho Testamento. Porque até Jesus, eles baseavam a sua fé, a sua crença, baseavam a sua vida em três partes. Eles ouviam o que o Pentateuco falava, que para os judeus se chama Torá, era o livro de ensinos, os 5 primeiros livros da Bíblia, uma coleção de 5 livros que foram escritos por Moisés. Esse Pentateuco continha todos os ensinamentos que Deus havia entregue para Moisés. Então o povo judeu e até o próprio Senhor Jesus citava várias vezes as Escrituras baseada nesses princípios. Primeiro nas leis de Moisés, depois nos Salmos e depois nos profetas. Essa eram as 3 linhas de ensinamento que os judeus tinham e que Jesus também, ao ministrar várias vezes a palavra de Deus, ele também continha todo o seu conhecimento baseado na Torá, o Pentateuco, nos Salmos e nos profetas. Quantos estão entendendo até agora? Então isso Jesus ensinava. Então Jesus, ele era um homem bíblico, embora nós sabemos que ele tinha as 2 naturezas. Ao mesmo tempo que Jesus ele era divino, porque através do Espírito Santo ele fazia milagres que nenhum homem poderia realizar, como Nicodemos abriu a sua boca e ele disse, ao encontrar-se com Jesus, que ninguém poderia fazer tais milagres se esse alguém não viesse diretamente de Deus. Assim Jesus então era reconhecido, o homem que realizava prodígios e milagres. Ele tinha esse reconhecimento. Então Jesus, ele baseou os seus princípios de ensinamento baseado na lei de Moisés, nos Salmos e também nos profetas. Essa era a linha de ensinamento de Jesus. Quando Jesus então, ele está aqui nesse capítulo
de número 24 de Lucas, aparecendo aos seus discípulos, para poder dar mais instruções para os seus discípulos, ele estava ratificando, confirmando o que os discípulos precisavam pregar. Era para pregar o Evangelho, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é suficiente, não precisa colocar mais nada nesse Evangelho, é suficiente para arrancar o homem do pecado, redimi-lo dos seus pecados e conduzi-lo aos céus. Por isso que a igreja, não só a igreja brasileira, mas a igreja nos 4 cantos dessa terra, não precisa de nenhuma metodologia, não há técnica para ganhar alma. A técnica é o que está aqui no capítulo 2 de Atos Apóstolos, versículo 42, quem pode abrir para mim aí? Atos capítulo 2, 42, vai confirmar que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque a igreja primitiva, ela foi um marco em Atos dos Apóstolos, uma explosão de uma multidão de pessoas que aceitavam Jesus, mas só faziam isso. A receita para a igreja crescer, era isso aqui que eles faziam. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Eles então estavam atentos àquilo que os apóstolos pregavam. O que os apóstolos pregavam? O que Jesus pregou. Jesus, ele pregou, ele enfatizou, ele ensinou as multidões, ele se debateu, ele confrontou os escribas, os fariseus, os saduceus, a classe religiosa, aqueles que eram fundamentados na teologia, porque os fariseus se orgulhavam de ser religiosos e conhecedores da Torá, como os escribas, que tinham mais conhecimento ainda do que os fariseus, eles eram vaidosos por aquilo que eles conheciam da Torá, dos salmos e dos profetas. Mas Jesus combateu eles o tempo todo, mostrando para eles que não adianta uma pessoa ser religiosa, não adianta uma pessoa conhecer de teologia, porque teologia não leva ninguém para o céu, irmãos. Talvez você aqui não tenha condições de fazer um curso teológico ou um bacharelado em teologia, as suas condições financeiras e até o teu conhecimento, ele é muito pouco para chegar a tal ponto. Mas lembra de uma coisa, você não vai ser salvo pela teologia, você será salvo através do nome do Senhor Jesus Cristo. É Ele que te salvou, te resgatou. Então o que eu quero enfatizar aqui nessa noite, a respeito desse tema, chamado a igreja bíblica, é que nós, igreja do Senhor Jesus, nós temos que deixar para trás a ignorância da palavra de Deus. Você não precisa ser um teólogo para conhecer a profundidade da Bíblia, você pode ser uma pessoa que tem até o primário, mas se você souber ler, ou até que você não saiba ler, como minha mãe foi analfabeta. Minha mãe não teve condições de cursar. Eu lembro ainda, quando pequeno, a minha mãe, ela me levava pela mão para o Mobral. Ela fez o Mobral. Quem lembra do Mobral? Lembra disso? Tinha o Mobral, minha mãe fez o Mobral. Então ela sabia assinar o nome, e queira você talvez não acreditar, mas a minha mãe aprendeu a ler na Bíblia, lendo os versículos da Bíblia Sagrada, e foi uma mulher zelosa e fiel do início da sua conversão até o fim, porque ela sabia aquilo que ela acreditava, em quem ela acreditava, que Jesus Cristo era o seu Salvador. Eu estou nessa noite trazendo esse tema para a igreja, de suma importância, para nós entendermos que nós precisamos ser uma igreja bíblica. Mas pastor, se a gente for uma igreja bíblica, nós seremos fanáticos, ainda que alguém te chama de fanático, mas é melhor você ser fanático conhecendo a Bíblia Sagrada, do que ignorante as coisas de Deus, e você um dia ser chamado a atenção por Deus, como o povo de Israel foi, em Oséias capítulo número 6, e também o capítulo número 4, que diz que o meu povo, ele perece, porque lhe falta o quê? O conhecimento, a ignorância a respeito das coisas de Deus, leva muito crente a perder a sua fé, a não caminhar com Deus.
E mais grave ainda, você encontrar com algumas classes de pessoas religiosas hoje, que deparam com crentes e começam a dar uma aula para esses crentes, porque não conhece nada de Bíblia. Jesus, ele era um homem bíblico. Jesus era bíblico, tudo para ele era baseado na Bíblia. Domingo retrasado, eu preguei sobre a tentação de Jesus em Lucas capítulo número 4, e nós vemos ali que Jesus, ele combateu Satanás através das Escrituras. Está escrito, significava que Jesus conhecia as santas Escrituras, a palavra de Deus. Por que é necessário nós atentarmos para as Escrituras, irmãos? Timóteo, Paulo falando a Timóteo, olha para mim aí, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17, Paulo vai enfatizar aqui a respeito das Escrituras. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, que você ouve do altar, na boca do pastor, na boca dos pregadores aqui, é essas Escrituras suficiente para trazer correção para a tua vida, para trazer ensino para você, para te redarguir, para te ajudar você a caminhar com Deus. Está no tempo da igreja parar com o oba-oba, com o blá-blá-blá. Daqui do altar precisa sair algo que mude a tua vida, que transforme você. Não quero que você ouça essa palavra se sentindo realmente emocionado para bater palma, para gritar, para falar, nada disso. Ouça essa palavra e entenda que o Espírito Santo pega essa palavra, coloca dentro de você e muda o teu caráter. Porque o nosso caráter só será mudado com a ministração da palavra de Deus, direta. Deus não manda recado, Ele vai direto ao nosso coração e fala conosco de uma maneira a trazer uma informação necessária para o pecador. Então diz aqui o apóstolo Paulo através de Timóteo, toda a Escritura é inspirada por quem? Ela é útil para quê? Mais o quê? Mais o quê? Para a instrução na justiça. Então deixa um pouquinho aqui, não, deixa o 16 aqui, deixa aqui, para a gente entender o propósito da pregação, porque toda pregação tem que ter um início, tem que ter um meio e tem que ter um fechamento, um final. Se eu estou falando hoje da igreja bíblica, eu tenho que usar o quê? A Bíblia. Não posso usar aqui testemunhos. A gente percebe hoje, irmãos, que se toma tanto tempo de uma plateia, de pessoas que estão vindo para as igrejas, e olha que tem pessoas aqui que têm curso superior, tem doutorado, tem pessoas que têm muito conhecimento do ensino secular, não são mais pessoas ignorantes, e essas pessoas precisam ser instruídas da mesma forma que todos estão aqui, estão sendo, através da palavra de Deus. Então essa Escritura, a Bíblia Sagrada, o que nós temos em mãos, ela é apta para fazer o quê? Para ensinar. Ensinar o quê? Ensinar como nós devemos servir a Deus. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ser homem bíblico, mulher bíblica, jovem bíblico. Pastor, isso é fanatismo? Não é, meu irmão. Com Jesus é assim, é sim, sim e não, não. Nós não podemos servir a Deus pensando numa metodologia mais prática para nós. Dentro da igreja do domingo, eu sou um crente verdadeiro. Sou uma pessoa religiosa, venho para o culto, venho bem vestido, me assento, participo do louvor, ouço a mensagem com muita reverência, faço tudo que o pastor manda dar glória a Deus eu dou, manda bater palma eu bato, eu faço tudo direitinho. Mas quando eu saio às portas e chega segunda-feira, é do meu direito ser uma pessoa não bíblica, uma pessoa do mundo. Uma pessoa que está lá fora fazendo aquilo que o mundo faz. E isso está errado, meu irmão. O crente é luz dentro da igreja e é luz do lado de fora. Aliás, nós somos mais luzes fora do que aqui dentro. Aqui dentro, olha quanta luz acesa. Olha quanta gente aqui. Nós iluminamos todo esse ambiente de uma maneira simbólica, porque nós estamos na casa de Deus. Mas essa luz tem que refletir, é lá fora. Mas como que isso acontece? Irmãos, só acontece através do ensino.
Assim como você para ensinar a tua criança a ter uma educação no berço, assim como os professores na área secular de ensino pedagógico ensinam uma criança o beabá, o português, a matemática, assim também eu e você, como Pedro está dizendo em 1 Pedro capítulo 2, que nós estamos sendo alimentados não mais com esse leite, um leite que a criança toma, que chama colostro, é isso mesmo? Né? Não, esse alimento, meu querido, não é mais para mim e para você. Nós estamos sendo criados por Deus com um leite racional, não falsificado. Porque os falsificadores da palavra estão vindo aos montões hoje. Os falsos doutores, os hereges, os falsos profetas, nós vamos falar deles daqui a pouquinho, para que a gente entenda que o lugar onde nós estamos, você pode questionar a nossa mensagem, a nossa pregação. Me chama depois que terminar e fala: pastor Roberto, onde está escrito isso? E eu vou te apresentar o Evangelho, a palavra de Deus. Então essa escritura, ela é apta para te ensinar os caminhos da vida, os caminhos que agradam os olhos de Deus, e ela é apta também para te repreender. Lá em Provérbios, Salomão está dizendo: repreenda o sábio, e ele se torna mais sábio. Repreenda o insensato, e ele vai escarnecer de você. Significa que nós precisamos ser repreendidos, sim. A nossa vida precisa de correções. Nós precisamos ser repreendidos por Deus, para nós não errarmos e até mesmo ir para o inferno. Porque tem uma lei do calvinismo que ensina que uma vez salvo, para sempre salvo, e isso é antibíblico. Não estou aqui para defender o Armínio e nem para defender o Calvino. Eu estou aqui para defender aquilo que a Bíblia diz. Porque se isso fosse verdade, o apóstolo Paulo não teria dito: aquele que está em pé. Significa que tem muito crente bam. Tem muito crente que acha que já conhece um pouquinho de teologia, está sentado no lugar do mestre, dizendo: eu não perco a minha salvação, e já perdeu, porque temos que ser humildes para entender que quando nós erramos, nós precisamos ser repreendidos, não pelo homem, mas repreendidos pelo Senhor, porque Ele corrige aquele a quem ama. Se Deus te ama, Ele vai te corrigir, vai te repreender, vai mostrar para você que você precisa estar atento àquilo que você está vivendo e o que você está praticando. Então, quando Paulo diz aqui que essa escritura, ela é apta para nos ensinar, para repreender e para nos corrigir, para a instrução na justiça, significa que para você alcançar a perfeição, versículo 17, alcançar a perfeição, e o que Deus deseja, ele está dizendo assim: para que o homem de Deus seja o quê? Mas o quê? Pastora Elza tem dado aqui as doutrinas das terças-feiras, e os que têm vindo têm ouvido sobre isso, sobre boas obras. Não são obras, meu querido, de caridade. Não é para que você possa entender que você, sendo misericordioso, ajudando um pobre, fazendo visita, dando esmola, nada disso. Essas boas obras aqui são as nossas atitudes. Atitudes essas que Deus pesa na balança. Essas atitudes, nós temos que olhar para elas, porque essas boas obras que nós estamos praticando, elas primeiro precisam agradar a Deus e não ao homem, porque você não serve uma denominação. A igreja do Evangelho Quadrangular não te leva para o céu, está enganado quem pensa nisso. Tem gente que tem uma carteirinha de uma denominação e se orgulha disso. Olha aqui, de onde eu sou membro, dá uma olhadinha, olha quanto tempo faz. 30 anos de crente. E daí? Pode ter 50. Essa denominação, ela não tem a responsabilidade de te conduzir para o céu. Quem nos conduz aos céus é o Senhor Jesus, porque não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem. É Ele, o líder dessa igreja, o sumo pastor dessa igreja, e a Ele nós precisamos reverenciar e tomar muito cuidado com aquilo que foi dado a nós.
Então, para você se tornar plenamente preparado para toda boa obra, você precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Tem crente que quer brigar com a palavra, meu irmão, e não é para brigar com a palavra, não. Precisamos ser amigos da palavra, porque é através dessa palavra que nós somos como ouro refinado, lapidado todo dia. Todo dia o Espírito Santo tem algo para fazer na tua vida. Todo dia o Espírito Santo, como um martelinho que ele vai tocar exatamente no teu entendimento. Não pensa que o Espírito Santo trabalha no coração do homem, porque não é aí o local do trabalho dele. O local de trabalho do Espírito Santo é na mente do homem, fazendo com que, através do ensinamento de Jesus, e eu quero me ater nesse versículo aqui, e só um versículo que eu quero falar com vocês, a respeito da ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do homem, que ainda não aceitou, e também do crente. Porque o papel, a função do Espírito Santo, ele não trabalha apenas na vida do não convertido, ele trabalha na vida do crente, convencendo esse crente, martelando todo dia na mente desse crente, a maneira que ele está vivendo, suas atitudes. Irmãos, a nossa vida fala por nós mesmos. Por que que o Evangelho, por que que a igreja, que deveria ser bíblica, está sendo alvo de tantos escândalos, tantos escárnios? A pessoa não respeita, a pessoa não considera mais o Evangelho, é por causa de meia dúzia que estão por aí, infelizmente, jogando lama, mancha na reputação do Evangelho. Mas não é por isso, por causa dessa meia dúzia, que nós vamos deixar de pregar o Evangelho, porque é esse Evangelho que nós precisamos ouvir e através dele sermos alimentados. Saiba onde você está se alimentando e saiba o que você está se alimentando, porque uma comida intoxicada, ela traz para o organismo físico uma série de complicações, uma diarreia, né, dor de cabeça, leva você até a morte. Mas uma comida também espiritual, uma palavra que não é revelada pelo Espírito Santo, que não é ensinada de acordo com os ensinamentos bíblicos, também traz uma intoxicação para a igreja. A igreja fica doente, a igreja fica emperrada, a igreja não produz. A igreja só consegue ser bíblica e só consegue gerar filhos quando essa igreja entende que o processo começa através do Espírito Santo, trabalhando primeiramente no nosso entendimento. É para isso que nós vamos nos ater aqui. Presta atenção que isso aqui é instrução de Jesus. Jesus com os seus, ele estava agora ministrando a eles, e ele está dizendo agora parte das Escrituras, e dizendo para eles: eu não quero que vocês fiquem pregando nada senão o Evangelho. Não é teologia de prosperidade que vai te levar para o céu. Você pode, meu querido, morrer recebendo o salário mínimo, mas você vai morar no céu. Agora você pode ter uma mansão nessa terra, mas você pode não ser reconhecido lá no céu. Isso será terrível. Fomentar na mente dos crentes hoje que ele precisa usar de uma lei chamada lei do determinismo. Eu determino e Deus tem que fazer. Isso não existe. Deus não trabalha para mim e para você, a fim de que a gente seja patrão. Quem manda é Ele, e quem obedece somos nós. Ele não é servo nosso. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês, é muita coisa para falar, hoje não dá para falar, mas a gente às vezes ouve algum programa, ou vê algum programa, e eu acho um absurdo isso, colocar Deus em xeque. É um absurdo um líder chegar e falar numa rede nacional e dizer: tragam todos cadeirantes, porque aqui o cadeirante vai andar, o cego vai ver. Como que você pode determinar o dia e a hora que Deus vai fazer? Isso é mentira, isso é engodo. Deus não trabalha no nosso cronos, Deus trabalha no tempo dEle. Haja visto quando Maria, nas bodas de Caná da Galileia, a primeira festa que Jesus foi uma festa de casamento. A Maria, a sua mãe, estava com ele.
e o vinho havia acabado na festa, e a festa perdeu a graça, porque o vinho é que trazia contentamento para os convidados. E Maria chega para Jesus e diz para Jesus: Jesus, o vinho acabou. E o que Jesus fala com Maria? Mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Ele não fez no tempo de Maria e não faz no tempo de homem nenhum. Era sua mãe, autoridade materna sobre ele. Mas ele não tinha que obedecer Maria, ele obedecia a voz do Espírito Santo, e chegou o momento do milagre acontecer. Então nós temos que ter discernimento de algumas coisas, porque às vezes as pessoas, ao entrar dentro de uma igreja, a primeira coisa que ela quer ver é os movimentos. Aquela quer ver como é que essa igreja funciona, como que essa igreja trabalha. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês, o funcionamento dessa igreja aqui é dirigido única e exclusivamente pelo Espírito Santo. Aqui em cima do altar, talvez vocês não saibam disso, aqui eu não falo o que eu quero, aqui eu falo o que o Espírito Santo manda falar. Talvez você não saiba, mas eu não vou para frente da internet para buscar uma mensagem, por mais eloquente que seja, um pregador, por melhor que ele seja no Brasil, a mensagem que ele pregou na internet, foi o Espírito Santo que deu para ele. Não cabe a mim olhar essa mensagem, copiá-la lá na internet e trazer para você. Sabe por quê? Deus não precisa disso. Deus tem a sua palavra pura, a sua palavra viva. Você não está comendo um pão dormido, não. Você está comendo um pão que veio do Espírito Santo para mim, eu estou dando para você. Não tem comida intoxicada e nem comida dormida. Tem muito crente que está vivendo de sombras do passado. O passado já ficou lá atrás. Paulo já teve a sua vez aqui na terra, Pedro já teve a sua oportunidade, todos os apóstolos tiveram, agora é a nossa vez. Então não queira ser Paulo, não queira ser Barnabé, não queira ser a pastora Elza, não queira ser o pastor Roberto, porque a unção do Espírito Santo é colocado em cada vaso individualmente. Deus usa você do jeito que você é, na tua simplicidade, ou quem sabe na tua eloquência, ou na tua sabedoria das Sagradas Escrituras. Deus te usa. Temos que ser bíblicos ao ponto de pensar exatamente a respeito dessas coisas. Vamos para o texto aqui, para a gente ver o que Jesus falou com os seus discípulos, o que eles tinham que pregar. Prega a minha palavra. Mas prega duas coisas fundamentais na vida de uma pessoa. Vamos comigo aqui, versículo de número 47, Lucas 24, 47, abre aí. Quantos estão entendendo? Versículo 47, ele diz assim: e que em seu nome seria pregado o... Então vamos lá então, vamos dividir esse versículo aqui, olha para o telão aqui. Vamos dividir esse versículo aqui agora em duas coisas que Jesus mandou os seus discípulos pregarem. Não mandou pregar mais nada senão isso. Gente, olha para o texto e entenda que aqui Jesus aparece para os 12 e fala com eles, insiste com eles. Vocês vão pregar, mas eu vou mostrar para vocês o que vocês vão pregar. Não prega o que vai agradar o ouvido das pessoas, não. Porque tem muita gente que quer vir para a igreja para ouvir uma revelação, para ouvir uma profecia, que agrade o seu ego, ou mostre para ele alguma coisa que ele precise. Aqui tem algo que nós precisamos ouvir e entender. Essa é a verdadeira revelação, essa é a verdadeira profecia que traz edificação para a igreja. Eu creio no dom da profecia. Eu creio no dom da revelação. A igreja do Evangelho Quadrangular não é uma igreja tradicional. A nossa igreja é pentecostal. Uma igreja que acredita nos dons do Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo, mas desde que a revelação e a profecia venha direto da parte de Deus, e não profecia que vem da parte do homem. Por isso, nós somos cautelosos de ouvir alguém dizendo: eis que o Senhor está dizendo, fala Senhor, eu quero ouvir a tua voz, mas que essa voz seja uma voz verdadeira e que venha do Senhor, amém?
e que em seu nome seria pregado o quê, irmãos? Primeira pregação de João Batista, quando ele pregava sobre o batismo do arrependimento, e Jesus continuou no capítulo de número 4, e Pedro continuou também pregando a mesma coisa, prega o arrependimento para quê? E todas as nações, começando por Jerusalém. Então, duas coisas que o Senhor Jesus mandou os pregadores pregar, prega isso. Isso será suficiente para que as pessoas venham para a casa de Deus e sejam lavadas e remidas pelo meu sangue. Primeiro, pregue ao arrependimento. Arrependimento tem o mesmo sentido no grego e até no hebraico sobre metanoia. O que é metanoia? Metanoia é mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança no interior. Quando Jesus chega na nossa vida, Ele não te faz ficar mais bonito por fora não, Ele te faz ficar mais bonito por dentro, porque o teu caráter começa a ser confrontado com o Espírito de Deus. Então a metanoia é necessário que se pregue ela na igreja, porque se você não se arrepender do teu pecado, você não vai alcançar esse segundo ponto, perdão de pecados, remissão de pecado. Paulo falando aos Efésios, capítulo número 1, verso número 7, abre para mim aqui, e ele vai confirmar sobre isso, sobre a remissão do pecado. É necessário que nós sejamos perdoados dos nossos pecados. Pastor Roberto, por que se fala tanto de pecado nessa igreja? Porque é o pecado que faz duas coisas conosco. Primeira coisa que o pecado faz na vida de um crente, do crente, não é daquele que está lá fora. Metanoia é para quem está se convertendo ou para aquele que já é convertido. Arrependimento, se você chegar lá agora, falava isso agora para os novos convertidos, se você chegar lá agora, em Benfica, numa mesa onde está cerveja, onde está um tira-gosto, onde está um pagodezinho, onde as pessoas estão ali se distraindo, e se você chegar lá e disser para elas assim, olha, a Bíblia diz em Apocalipse, que os viciados não herdarão o reino dos céus, o que ele faz contigo? Tem que tomar cuidado, você tem que estar com o pé assim, mais ou menos assim, ó, vou falar e vou sair correndo, porque se você ficar, você apanha. Ele vai falar contigo assim na lata, eu vou para o inferno tomando cerveja, comendo tiragosto, prostituindo, adulterando, fazendo tudo que é bom nessa terra, porque lá no inferno tem dessas coisas. Por que eles dizem isso? Porque vivem ainda a lei da ignorância. O que Jesus falou, errais por não conhecerem as Escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Mas aqui está revelado, no capítulo 1, versículo 7, nele quem, irmãos? Em Jesus Cristo, nós temos a redenção por meio de quê? Por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. A graça de Deus te alcançou, meu querido. A graça de Deus é abundante na tua vida. É por isso que eu não consigo concordar com o crente que desliza na sua fé, que peca por algum momento, porque a tentação, até Jesus passou por ela, mas em dado momento da nossa carreira cristã, do nosso caminhar com Deus, a gente peca sim, a gente erra sim, mas não seria esse erro que ia aniquilar aquilo que Jesus fez no alto daquele madeiro, porque diz assim, nele temos a redenção por meio do seu sangue. Que sangue é esse, irmãos? Não é um sangue de um humano, não. 1 Pedro, capítulo número 1, ele vai falar sobre isso a partir do versículo número 13, falando que não foi com prata ou ouro que nós fomos resgatados da nossa maneira vil de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, que nós fomos resgatados dessa vida miserável que nós vivíamos. Por isso que o crente precisa a cada culto estar crescendo na graça e crescendo no pleno conhecimento da palavra de Deus. Os crentes dos últimos dias estão sendo crentes muito sensíveis, crentes que não conseguem sobreviver a tribulações, a tentações, a provas. Crentes que você precisa o tempo todo ficar ligando para ele e até implorando de joelho, pelo amor de Deus, irmão, volta para a igreja, o teu lugar está vazio, não faz isso com Jesus.
Até quando os pastores vão ficar implorando para a ovelha voltar para o aprisco? Não há necessidade de Jesus correr atrás de nós, porque Ele não precisa de mim e de você. Precisa? Quem precisa de quem? Nós precisamos, porque somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Sabe para quê? Para perdão de pecado. Para de achar que você é vaidoso, ou muitos crentes são vaidosos ao ponto de dizer: eu estou agora sendo disputado. Deixa eu ver qual que é a denominação que vai me disputar. Porque quem der mais desconto, eu estou lá. Tem igreja promovendo. Aqui o dízimo é dividido em 3 parcelas no cartão de crédito, sem juros, sem nada. Na outra, aqui você não paga dízimo, aqui você não dá dízimo. Na outra, aqui você não precisa ofertar. Na outra, você vem para cá, você vai se tornar presidente do grupo fulano de tal. Você vai ter proeminência. Não podemos, irmãos, viver a nossa vida cristã com bajulações, não. Nessa noite que essa palavra te confronte, para de querer ser bajulado pelo pastor. Às vezes nós não conseguimos alcançar todas as ovelhas ao mesmo tempo, para dizer para você como é que estão as coisas, se vai tudo bem ou não. Tem pessoas que só vai no reboque. Que o Espírito Santo nessa noite esteja despertando essa igreja, para você parar de ser manhoso, crente manhoso. Espírito Santo não consegue falar com um crente manhoso. Uma criança manhosa, você sabe muito bem como é que ela procede. Ela envergonha os seus pais. Uma criança manhosa dentro de uma loja de brinquedos, como é que ela faz? Meu Deus do céu, ela quer levar os brinquedos tudo. Faz isso não, meu filho. Aí, para poder negociar com ela, então papai leva. Então a mamãe compra então. Aí ela para de fazer manha. Com Deus não tem manha não, irmãos. Deus não é paternalista, não. Deus não tem filhinho querido aqui na terra, não. Ele não faz acepção de pessoas. Paulo, falando aos Romanos, capítulo número 2, ele diz que esse Deus que nós servimos não faz acepção de pessoas. Não tem padrinho nessa terra que vai levar você para o céu. Salvação é coisa individual. A mulher não salva o marido, marido não salva a esposa, não salva filho. Nós temos que nos comprometer com esse evangelho e viver um evangelho bíblico, uma vida de santidade diante de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que testemunha, acima de tudo, daquilo que Jesus fez na vida dela, não em tempos materiais, mas em tempos de eternidade, porque a eternidade nos aguarda. Eu posso sair dessa terra, e eu vou sair, e você vai sair, e diz o apóstolo Paulo, que dessa terra, nós não vamos levar nada, viemos nu dela, e nu, você vai voltar nu. Só tem uma coisa que não será tirada de mim e de você: primeiro, a salvação, e segundo, as obras, que vão acompanhar eu e você, porque naquele grande dia, todos nós, diz o apóstolo Paulo, que iremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para responder diretamente a Jesus, diante daquilo que nós fizemos de bem ou de mal. Isso é coisa muito séria. Evangelho é coisa séria. Servir a Deus é coisa séria. Fazer parte de uma denominação é também coisa séria. A gente não consegue hoje firmar uma pessoa na igreja. Há um êxodo na igreja, há uma rodoviária na igreja. É 200 saindo e 1.000 chegando, 3.000 saindo e 400 chegando. O que é isso, irmãos? Temos que chegar a um ponto da nossa maturidade cristã, de saber aquilo que nós queremos para a nossa própria vida espiritual. Você que está aqui há algum tempo, você tem que saber a igreja que você pertence. Você tem que saber e discernir aquilo que você tem aprendido nesse altar, na terça-feira, na sexta-feira, no domingo de manhã e no domingo à noite. Não existe o anjo motoboy. Anjo motoboy, vai buscar lá, vai buscar o fulano lá, porque o fulano está atrasado, não vai vir no culto não. É pelo contrário,
Como tem que ser a nossa liturgia? A nossa liturgia, o nosso culto, é um culto inteligente. E nós aprendemos isso, não é na metodologia que muitos estão por aí espalhando técnicas de ensino ou de crescimento de igreja. Está tudo aqui pronto para nós. Salmo 95. Vamos aprender com o povo de Israel, como que eles faziam para servir a Deus e mostrar uma liturgia que Deus aceitava. Que nessa noite, meu irmão, Deus esteja aceitando esse culto que eu e você estamos fazendo para Ele. Não é o culto do homem, não é o culto do glória, porque o profeta Isaías diz que a glória que Deus tem, Ele não dará a homem nenhum nessa terra. A glória é de Deus, tudo veio dEle e tudo volta para Ele, porque é Ele quem nos deu o penhor da salvação, através de Cristo Jesus. Vamos ver aqui o Salmo 95, que coisa linda. Ou vamos aprender a cultuar a Deus com a Bíblia, amém, irmãos? Esse monte de movimento gospel por aí, esses cantores gospel, que eu já descobri a intenção deles. Esses cantores gospel, eles querem fazer de mim e de você, e eu quero ler isso para você aqui em 1 Pedro capítulo 1, quer fazer de mim e de você negócio. Uma mensagem para mim, de pastor que chega em cima do altar, e ele leva meia hora para dizer, olha aqui, esse livro aqui, você não pode ficar sem ler esse livro. Esse livro aqui é 7 passos para a vitória. Olha, esse outro aqui, se a igreja comprar esse livro aqui, os teus problemas acabaram, é Tabajara. Acabou teus problemas, leia esse livro. Esse livro aqui, irmãos, só de você abrir ele, você vai ficar arrupiado. Quando começar a ler o prefácio, você fala, meu Deus, Deus está nesse negócio aqui. Se você ler o primeiro capítulo, então, é capaz do anjo Gabriel pegar você e levar você ao 3º céu, como fez o apóstolo Paulo. E o crente compra. Tem crente que está com muleta na mão, vai continuar com a muleta na mão, porque fica comendo na mão de gente. Não digo para vocês que os livros têm a sua eficácia e a sua importância, mas nenhum escritor, nenhum livro é capaz de superar esse livro, o livro dos livros, a palavra de Deus, que tira você do teu pecado e te leva para o céu. Que você não leia livro nenhum nessa terra, mas se você ler esse livro aqui, você vai ser cheio do poder do Espírito Santo. Salmo 95 vai mostrar para nós que coisa linda. Eu quero ler muitos versículos desse salmo. Vocês estão cansados? Posso continuar ou eu paro? Se quiser que eu pare, a gente continua semana que vem. Mas semana que vem a pastora Elza não deixa. Aí tem que ser na próxima. Vamos lá. Lê comigo. Bacana, que bom, nós lemos juntos. Vamos ler? Venham. Até aí, você percebeu que o salmista está mostrando para nós um modelo bíblico de como o crente, como a igreja bíblica precisa adorar a Deus? Uma igreja bíblica, ela exalta a soberania de Deus, não exalta a soberania do homem em nenhuma denominação, não. Eu não me envaideço por ter uma igreja como essa aqui, não, porque isso aqui é apenas uma estrutura. Como no Antigo Testamento, e os próprios discípulos chegavam para Jesus e diziam, que templo magnífico, Jesus, que coisa linda é esse templo. E o que ele disse para eles? Não ficará pedra sobre pedra
que não seja derribada, e derribou mesmo. Os impérios foram caindo, e o templo também caiu, e nada permanece. Sabe por quê? Deus não habita em templos feitos por mãos do homem. Deus habita nesse templo chamado o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. O Espírito Santo habita no teu corpo, meu irmão. É por isso a necessidade de você ouvir essa palavra aqui e parar de profanar o templo. Para de profanar o templo, para de trazer pecado para o templo. O templo, que é o nosso corpo, não pode pecar, porque o corpo que pecar será destruído por Deus. O nosso corpo não pertence mais a nós, igreja. O nosso corpo pertence a Jesus. Por isso que Paulo, falando aos romanos, por dezenas vezes, ele fala sobre o pecado, ele diz que o pecado não domine mais sobre você. Não somos mais escravos do pecado. Como podemos, diante de uma palavra como essa, e querermos ser uma igreja bíblica, quando o pecado do adultério ainda está no nosso meio, a prostituição está no nosso meio, onde está a fornicação no nosso meio? Nossos jovens precisam receber essa palavra vindo da parte de Deus, para que você se consagre diante de Deus e purifique esse templo que é o teu corpo, e não entregue esse corpo que você tem para a prostituição. Não pense que você assistir esse culto é do teu direito, porque você está namorando, porque você está noivo, sair com a tua namorada e ir para um motel. Isso passou a ser coisa normal no meio dos cristãos, mas isso não é normal, porque para Deus isso é fogo estranho. O fogo estranho Deus não aceita. O que Deus aceita de verdade, meu irmão, é a tua sinceridade, é você não permitir, olha para mim aqui, é você não permitir que o fermento da malícia, Paulo falando aos Gálatas, ele diz isso, que o fermento da malícia não seja mais colocado no nosso meio, não se nomeie mais em nosso meio o fermento da malícia, do pecado. Que sejamos simples para as coisas do mundo, mas prudente para as coisas de Deus. O fermento do pecado toda hora está sendo colocado diante de nós. Não podemos, irmãos, perder tempo não. Paulo, ele diz as suas palavras, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo, meu irmão? É você resgatar até o tempo perdido que você teve lá atrás, resgata ele, faça bom uso do teu tempo, não deixa passar a oportunidade. Talvez esse domingo, eu não sei, eu não conheço a tua vida, não conheço o teu interior, não sei o que você está vivendo, mas esse domingo, hoje é que dia? Dia o quê? Me ajuda, 26 de abril, março, eu estou além do tempo. Esse dia 26 de março, meu irmão, pode ser um marco na tua vida. Você hoje pode fazer com que esta palavra possa mudar o teu interior, e você mude até o caminho para onde você está indo. A tua eternidade pode ser mudada hoje. Por isso que o salmista diz: expurga-me tu, Senhor. Expurga-me tu, Senhor. Não é o pastor Roberto. Expurga-me tu, põe para fora, Senhor, os pecados que me são ocultos. A igreja não é lugar para se ocultar pecado, a igreja é lugar para você confessar pecado. Confessa e deixa, e você alcança misericórdia, e você prospera na vida espiritual. Não estou aqui nessa noite para ser canal de bênção, para agradar o teu ego, e nem prometer para você que Deus vai fazer alguma coisa, porque para Deus fazer, primeiro a gente tem que limpar o nosso interior. Por isso que Jesus, nas suas oportunidades de confronto com os fariseus e escribas, ele dizia: hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, que por fora são bem adornados, mas por dentro há uma podridão de pecado. Coisas que contaminam a nossa alma, contamina a mim e a você, na nossa vida espiritual, e o crente permite essas coisas estarem presentes na vida delas. Vamos consertar nossa vida nessa noite, meus irmãos.
Vamos pedir que o movimento principal, que é o avivamento do Espírito Santo, esteja presente na nossa vida. Você não precisa do pastor Roberto te convidar para domingo que vem. Eis, irmãos, que domingo que vem, aqui virá o grande homem de Deus, o homem que Deus usa, o homem que fala e o fogo cai, o homem que revela o profundo e o oculto, o homem que conhece o número da sua identidade e o endereço onde você mora. Ai, Jesus, é esse que eu quero ouvir. Domingo que vem, pastor Roberto não me vê na igreja. Domingo que vem vai me perdoar, pode até me expulsar da igreja, mas eu vou lá. Eu tenho que ouvir esse homem vai falar comigo hoje. Meu irmão, todos os cultos Deus fala contigo. O Espírito Santo não perde nenhum espaçozinho, não. Ele me estreita aqui em cima e fala, porque tu é meu atalaia. Fala, abra a tua boca e fale, porque eu tenho uma alma aqui dentro que precisa ser corrigida. Talvez aqui tenha 700 pessoas, eu não sei, mas 699 não precisavam ouvir essa palavra, mas por causa de uma alma, Deus manda falar. E eu tenho que falar. Meu Deus, que culto é esse? É o culto que Deus fala, é o culto que o Deus revela para mim e para você a sua soberana vontade. Para encerrar, a gente vai para uns versículos aqui agora, que vai mostrar para nós, irmãos, em relação às nossas atitudes. 2 Pedro, capítulo de número 1. Posso continuar? Segundo a Pedro, capítulo de número 1, versículo 1 Pedro. Capítulo 1, versículo número 13. Vamos ler alguns versículos, vocês me ajudam a ler esses versículos? Olha só, irmãos, isso aqui é como deve ser o procedimento, a conduta, a maneira de agir de um crente bíblico. Qual o tema da nossa mensagem? Então, nosso compromisso como igreja bíblica é com quem? É com a Bíblia Sagrada, amém? Então a Bíblia está falando com nós aqui agora, capítulo 1, versículo número 13, nós vamos ler alguns versículos aqui, nós vamos ler até o versículo de número 19, amém? Então diz aqui a palavra de Deus, portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Verso 14, como filhos... Nós não estamos mais na ignorância. Versículo 15, mas... Só até o 16, deu para a gente entender aí o procedimento nosso? Como que Deus olha para mim e para você, como homens e mulheres bíblica, como uma igreja bíblica? Deus olha para nós, irmãos, e Ele fala diretamente, eu quero que vocês sejam santos como eu sou santo. Para de achar que esse blá blá blá, esse blu blu blu, vai levar alguém para o céu, porque não leva. Agora pode ir para 2 Pedro capítulo 2, para a gente ver aqui agora exatamente o que tem acontecido nos últimos dias. Isso aqui é o que tem acontecido nos últimos dias. Vocês me perdoem, irmãos, eu estou falando com vocês aqui, antes de ler esse versículo aqui, mas eu tenho me tornado para as pessoas em minha volta, uma pessoa um tanto radical, com alguns procedimentos dentro da igreja. Vocês me perdoem eu falar isso abertamente como pastor, mas enquanto eu for pastor aqui nessa igreja aqui, me perdoe te falar isso, nesse altar não sobe um pastor que vem aqui extorquir vocês, não sobe aqui campanheiro de prosperidade. Faço 3 dias, pastor, na tua igreja, de uma campanha, e eu tenho certeza que em 3 dias eu vou arrancar 60 mil da tua igreja, e eu divido 30 meu e 30 para você. Isso para mim, meu irmão, esse camarada é um herege. Aqui não sobe.
Essa igreja vai continuar comendo arroz com feijão, mas um arroz com feijão não falsificado. Eu estou achando que vocês estão querendo outra coisa. Arroz com feijão, mas um arroz com feijão temperado com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que fala diretamente ao nosso entendimento e faz a gente entender que você não precisa ouvir 5 músicas aqui e deixar lá fora R$ 50. Pelo amor de Deus, eu fico, irmãos, eu não sei, eu tenho que parar de falar algumas coisas, porque eu não aguento esses crentes de hoje. Enquanto tiver alguém que paga 50 lá fora para ouvir o cantor cantar 5 músicas, eles não vão parar de entrar dentro dos templos. Mas no dia que tiver um crente que fala, eu não preciso de ouvir, porque eu vou ouvir aquilo que meus ouvidos espirituais, eles vão realmente ter discernimento que é de Deus ou não, aí realmente a coisa vai fluir. Porque essa máquina gospel está sendo fomentada e não vai parar de crescer em função de muitos pastores e de muitos líderes que continuam nessa mesma lida. Por isso que o apóstolo Pedro, isso aqui é a profecia. Olha a profecia direta para mim e para você. Capítulo 2 de 2 Pedro, achou aí? Versículo de número 1. Eu tenho que ler no telão com vocês. É o mesmo, tá? Versão pode ser outra. Estou terminando com esse último versículo agora. A igreja bíblica tem que estar atenta ao que Pedro falou. E o que o Pedro falou, eu acredito, e eu prego o que Pedro falou. Vão comigo? No passado, há muito tempo, deixa o versículo 3 aqui. Aqui nessa versão fala em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Na minha aqui, talvez a sua tradução está dizendo assim: e por avareza farão de vós com palavras fingidas. Então aqui está revelado exatamente a intenção de muitos falsos mestres, de muitos falsos líderes. Então a igreja, me perdoe, tem irmãos que já chegaram para mim e falaram: pastor Roberto, irmão, só podia trazer fulano de tal para cantar aqui, pastor? Cantor canta demais, pastor. Pastor, o pregador fulano de tal é Deus no céu e ele na terra. O homem fala, a igreja estremece. O senhor não vai trazer aqui? Eu até queria trazer, gente. Eu queria trazer. Alguns já até me ligaram. Mas quando eles apertam na tecla dos dividendos aqui, ó, quando aperta nisso, eu falo: não é para mim isso não. Pastor, vamos conversar sobre o cachê. E o cachê, gente, não é barato. O cantor pede para mim 50 mil para cantar 5 músicas aqui. Irmãos, como é que eu faço com vocês? Eu ponho todo mundo para fora e cobro R$ 100 de cada um? Ou põe esse cantor fora desse altar? Eu ponho ele fora do altar, não vai cantar não. Vamos continuar, Davi, cantando, meu filho. Toma mais um pouquinho de gengibre, toma romã, continua cantando, continua tocando, porque os nossos aqui não cobram nada. E a unção desce ou não? A unção desce, porque Deus, Ele está no meio do seu povo, e a sua glória se revela na simplicidade. Que cantem sim, mas cantem em outros lugares, num campo de futebol, num estádio, pode fazer o que quiser, e se você quiser ir, você pode ir, eu não vou, porque eu tenho certeza, meu querido, que eu não preciso de fomentar esse mercado, que é um mercado que não para de crescer, e nós fomentamos esse mercado. Então que o Espírito Santo tenha comunicado contigo. Vamos continuar sendo uma igreja bíblica, sim, baseado nas Escrituras, sim. Não estou contra quem pague os cachês, não sou contra não. Eu só estou dizendo para vocês, eu não pago,
Não fala comigo sobre isso. Vou continuar trazendo o Peniel aqui para cantar para vocês, que é o grupo da Quadrangular. Até hoje só foi o Peniel que veio para cantar aqui, porque quando vai parar nesse negócio, o negócio não rende, não vai. Porque eu acredito que Jesus, ele não cobrava cachê, cobrava? Hein? E eu te pergunto, porventura faltou alguma coisa para Jesus? Então, infelizmente, irmãos, a gente está vivendo dias muito difíceis, onde a igreja precisa realmente acordar para uma grande realidade. Jesus Cristo está voltando. E nós precisamos ser mais bíblicos possível. Eu não quero aqui, irmãos, dizer com essa mensagem de uma igreja bíblica que a nossa igreja é perfeita, porque não é. A denominação do Evangelho Quadrangular, ela tem muitos defeitos, muitos. Se você olhar, não precisa nem colocar uma luneta não. Sem luneta você vai ver muita coisa errada dentro da igreja, mas só tem um detalhe, meu querido: aquele que começou a boa obra, ele está lapidando os crentes dessa obra. Aquele que é o dono dessa igreja, ele está trabalhando através do seu Espírito Santo na mente de cada um de nós. Por isso você vai sair daqui dessa noite com uma mensagem bíblica, sabendo que você faz parte de um povo chamado povo de Deus, um povo simples na sua maneira de viver, mas prudente na sua maneira de agir. Seja mais prudente com a tua vida. Seja o mais próximo possível da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ainda que nós estejamos perdendo os referenciais, estamos perdendo os nossos modelos de homens de Deus, ainda que se perca isso, há um modelo fiel e fidedigno, que se chama Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. A Ele podemos olhar o tempo todo e saber que Ele é o modelo exato para a vida do crente. Quer saber o que é ser crente? Leia o perfil, a história de Jesus e aquilo que Ele ensinou. Nós seremos muito parecidos com Ele. Que o Espírito Santo confirme isso no teu coração. E que amanhã, que é segunda-feira, alguém que olhar para você e vai dizer: o que aconteceu contigo, Sônia? Tuas palavras não são as mesmas. O teu comportamento não é mais o mesmo. Na tua boca eu não estou vendo pornografia. Na tua boca eu não estou vendo piadinha. Na tua boca eu não estou vendo falácias. Nós temos que olhar para nós mesmos e ver que tipo de homem e de mulher de Deus que nós estamos sendo para a sociedade, irmãos. Para sermos bíblicos, temos que, nessa noite, ouvir essa palavra e sair daqui e olhar para nós mesmos. Quando Jesus falava no capítulo 7 de Mateus, ele disse uma coisa muito importante: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você medir, medirão a vós. Hipócrita, tira a trava do teu olho, para depois tu tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não estou aqui levantando juízo e nem julgamento. Estou aqui ensinando a igreja a viver uma vida de santidade e viver a Bíblia Sagrada. Livro que foi dado para nós, não para ser cabeceira de cama e nem para colocar no Salmo 91 na estante para expulsar demônio. Porque o Salmo 91 não expulsa demônio. Já vi muita gente, na hora, eu vi isso, irmãos, eu vi isso. Testemunho, eu cheguei numa casa que a pessoa estava com a Bíblia na mão e o demônio lá caído, e ela estava lá, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E o demônio rosnando e olhando e não saindo. Eu falei: não vai adiantar, pode ler tudo, você quer tudo, só vai sair pelo poder do nome de Jesus. Só sai com um crente lavado e remido no sangue e com a vida no altar. É isso que nós queremos que você entenda nessa noite, para fechamento dessa mensagem, e saia daqui com essa palavra, que é um livro de regra e de conduta para todo crente. Todas as denominações só precisam fazer isso. Pega Bíblia para o povo, porque esse leitinho aqui vai nos ajudar a chegar lá nos céus. Fique de pé na presença de Deus. Pessoal do louvor, por favor, dá tempo para a gente estar orando um pouquinho, amém, irmãos? Nós vamos orar aqui.
Quem sabe você, meu amado irmão visitante, você, meu amado irmão que está aqui nessa noite, quem sabe você está vivendo um momento de crise de identidade na tua vida.